Olá, eu sou Lúpia Raposa e neste vídeo O Privilégio do Ser Livre e a Condição para a Liberdade, vamos ouvir uma das histórias mais interessantes do livro O Homem que Calculava, de autoria de Malbataan, no seu capítulo 22, intitulado A Metade do X da Vida. Estávamos, Mao, o Puma, Nuna Sapak, nosso bom amigo Homem-Pássaro, e eu, entre os livros da biblioteca na caverna, ouvindo as leituras que César Asturinan fazia para nós. Aproveitávamos inconscientemente a paz e o privilégio extraordinário de sermos livres, sem uma reflexão ou consciência específica sobre o enorme prazer da liberdade. Porque essa sempre foi a nossa condição natural. Éramos apenas e vivíamos a indizível felicidade da liberdade perfeita dos seres integrados simplesmente às suas formas de viver e estar no mundo e na vida. Para Mao e para mim, a liberdade se apresentava do jeito de vivermos entre as trilhas dos Andes, caminhando seus caminhos tortuosos sob um céu de azul infinito, esticando nossos corpos, membros e garras, no espreguiçar depois do sono sob o sol ou sob as gotinhas das chuvas frias, despertos para o mundo de cheiros, de sons e cores e o lento passar dos dias e noites, sendo apenas o que nossas naturezas simples de criaturas selvagens determinavam que fôssemos, perfeitamente integrados ao equilíbrio da natureza. Aos homens alados dos Andes, a liberdade se apresentava na forma como se lançavam, se entregavam e eram levados pelas correntes de ar, tão soltos e espontâneos que seria impossível pensar neles sem a totalidade dessa liberdade. Então, uma reflexão mais profunda, mais detalhada sobre a preciosidade da condição de ser livre era exclusividade da mente ocupada de César, e ele encontrou um dos contos do livro, O Homem que Calculava, o seguinte relato. Berenice Samir, o homem que calculava, por ordem do rei, foi convocado à presença do grão-vizir, para solucionar com perfeito rigor matemático um problema descrito da seguinte maneira. O caso é grave, ó calculista, começou dizendo o vizir. Acho-me no momento embaraçado com um dos mais complicados problemas que tenho visto em toda a minha vida. Quero informar-vos minuciosamente dos antecedentes do caso, pois só com vosso auxílio poderemos, talvez, descobrir uma solução. Anteontem, poucas horas antes do nosso glorioso califa Al-Mutasim, emir dos crentes, partir para Bássora, houve um incêndio na prisão. Durante muitas horas, a violência do fogo ameaçou destruir tudo. Os detentos, fechados em suas celas, sofreram por muito tempo tremendo suplício, torturados por indizíveis angústias. Diante disso, o nosso generoso soberano determinou fosse reduzida à metade a pena de todos e cada um dos condenados. A princípio, não demos importância alguma ao caso, pois parecia muito simples ordenar que se cumprisse com todo rigor a sentença do rei. No dia seguinte, as celas estavam vazias, com uma única exceção. Entre os detentos, beneficiados pela lei, existe um contrabandista de Bássora, chamado Sanadik. Ele está preso há 4 anos, e seus crimes são de tal ordem que foi condenado à prisão perpétua. A pena desse homem
deve ser reduzida à metade, por ordem do nosso rei, que exige seja cumprida com todo rigor e justiça. Como ele foi condenado à prisão por toda a vida, segue-se que deverá agora, em virtude da nova lei, ser perdoado da metade da pena. Como fazer para cumprir a ordem do rei? Como saber ao certo o tempo X que deve viver? Como dividir por 2 um período de tempo que ignoramos? Enfim, calculista, ensina-nos a calcular a metade do X da vida. Após alguns minutos de meditação, Beremiz fez uma observação e um pedido. Disse ele: esse problema parece-me extremamente delicado, por envolver questão de pura matemática e interpretação de lei. É um caso que interessa a justiça dos homens e a verdade dos números. Não posso discuti-lo com os prodigiosos recursos da álgebra e da análise antes de visitar a cela em que se acha o condenado Sanadik. É possível que o X da vida esteja calculado pelo destino na parede da cela do próprio condenado. O vizir observou, cheio de admiração: julgo infinitamente estranho o vosso pedido. Não me entra na cabeça a relação que possa existir entre as pragas com que os loucos e os condenados adornam os muros das prisões e a resolução algébrica de tão delicado problema. Beremiz então humildemente respondeu: encontram-se, ó vizir, muitas vezes nas paredes das prisões legendas interessantes, fórmulas, versões e inscrições que esclarecem o espírito e nos orientam os sentidos, se não nos desígnios dos números, ao menos nos desígnios da bondade e da clemência. Muito bem, então, respondeu o vizir Maluf. Mas é bem possível que nas prisões de Bagdá não se possa encontrar figuras geométricas, versos ou lendas morais. Quero ver, porém, o resultado a que pretendeis chegar. Vou permitir, portanto, a vossa visita à prisão. O homem que calculava mantinha-se todo o tempo absorto, perdido em seus cálculos e pensamentos. Como poderia descobrir a metade do X da vida? Quando afinal saímos para a liberdade, foi um grande alívio, por deixar a prisão sombria onde eram torturados os míseros detentos. Voltamos ao palácio do grão-vizir Maluf. Estávamos à vossa espera, ó calculista, cortejou o vizir. Peço-vos, apresentei sem mais delonga a solução do grande problema, pois temos a maior urgência em fazer cumprir a sentença do nosso rei com a mais absoluta justiça. Beremiz inclinou-se respeitoso e assim falou: o contrabandista Sanadik de Basra, preso há 4 anos na fronteira, foi condenado à prisão perpétua. Essa pena acaba, porém, de ser reduzida à metade por justa e sábia sentença do nosso glorioso califa Al-Mutassim, sombra de Alá na terra. Designamos por X o período de vida de Sanadik, período que vai do momento em que foi preso e condenado até o termo dos seus dias. Sanadik foi, portanto, condenado a X anos de prisão. Para efeito de raciocínio, imaginemos que um mago genial pudesse prever com exatidão
o número exato de anos de vida de Sanadik e nos dissesse agora: esse homem, no momento em que foi preso, tinha apenas 8 anos de vida por viver. Ora, nesse caso, teríamos o x igual a 8. Isso é, Sanadik teria sido condenado a 8 anos de prisão, e essa pena ficaria agora reduzida a 4 anos. Como Sanadik já está preso há 4 anos, seria claro que para cumprir a determinação do rei, deveria ser posto em liberdade imediatamente. Se, porventura, o contrabandista, pelas determinações do destino, houver de viver mais de 8 anos, a sua vida terá o x maior do que 8 e poderá ser descontado em 3 períodos, um de 4 anos de prisão já decorrido, outro de x anos de liberdade, que seriam 4 anos, e um terceiro, que deverá ser dividido em 2 partes iguais, prisão e liberdade. É fácil concluir que para qualquer valor de x desconhecido, o detento terá de ser posto imediatamente em liberdade, ficando livre durante 4 anos, pois tem absoluto direito a esse período de liberdade, conforme demonstrei, de acordo com a lei. Findo, no entanto, o prazo, ou melhor, terminado o período de 4 anos, deverá voltar à prisão e ficar recluso apenas durante um tempo igual à metade do que lhe reste de vida. Nesse ponto começa toda a nossa grande dificuldade. Não temos como saber qual o valor de X da vida de Sanadik. Seria fácil, talvez, prendê-lo durante um ano e conceder-lhe liberdade durante o ano seguinte. Ficaria, graças a essa resolução, um ano preso e um ano solto, e passaria, desse modo, a metade de sua vida em liberdade e a outra metade preso. Tal solução, porém, só estaria correta se o condenado viesse a morrer no último dia de um dos seus períodos de liberdade, e exatamente nesse dia. Qualquer coisa diferente disso não estaria certo, não haveria justiça, teria havido um erro de cálculo e a sua pena não teria sido reduzida à metade. Diante dessa dificuldade, poderá parecer que a solução do caso consistirá afinal em prender Sanadik um dia e soltá-lo no dia seguinte, concedendo-lhe igual período de liberdade e proceder assim até o termo da vida do condenado. Tal solução não corresponderá, contudo, à verdade matemática, pois Sanadik, como é fácil entender, poderá ser prejudicado em muitas horas de liberdade. Basta para isso que ele venha a morrer horas depois de um dia de prisão. Prender o condenado durante 1 hora e soltá-lo a seguir, deixando-o em liberdade durante 1 hora e assim sucessivamente até a última hora de vida do condenado, seria a solução acertada se Sanadik viesse a morrer no último minuto de 1 hora de liberdade. Do contrário, a sua pena não teria sido reduzida à metade, conforme a determinação real. E, mais uma vez, não estaria matematicamente correta. Eu digo, portanto, que a solução matematicamente certa consiste no seguinte: prender Sanadik durante um instante de tempo e soltá-lo no instante seguinte. É preciso, porém, que o tempo de prisão, o instante, seja infinitamente pequeno, indivisível. O mesmo há de dar-se com o período de liberdade a seguir. Na realidade, tal solução é impossível, pois não se pode prender um homem num instante indivisível e soltá-lo no instante indivisível a seguir. Deve ser, portanto, afastada essa solução,
das nossas cogitações. Só vejo, ó vizir, uma forma de resolver o problema. Sanadik deve ser posto em liberdade condicional, sob a vigilância da lei. Essa é a única maneira de prender e soltar um homem ao mesmo tempo. O grão-vizir, visivelmente impressionado com a resposta de Menibi Samir, ordenou que o prisioneiro Sanadik fosse posto imediatamente sob liberdade vigiada, para cumprir, assim, as ordens do rei com absoluta justiça e absoluto rigor matemático. E Beremi Samir, o homem que calculava, ficou visivelmente satisfeito por haver contribuído para a solução do problema e por haver possibilitado uma maneira prática de estender o benefício da misericórdia do rei e sua própria compaixão ao infeliz Sanadik. Liberdade para o ser humano é o bem mais precioso e que requer, por isso, uma carga infinita de responsabilidade. Apenas aqueles abençoados com a necessária clareza mental e compreensão dos direitos e deveres para com os seus semelhantes e demais seres vivos recebem o privilégio de seguir livres pela vida sob a supervisão tão somente da própria consciência. Muito obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Até o nosso próximo vídeo.